Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você for ver esse vídeo. Pessoal, deixe seu like, compartilha. Se gostar, se inscreva no canal, amém? Sou o J Medeiros, trazendo mais um vídeo, né? E sem poder deixar de vir homenagear o Dia das Mães, né? Nossa mãe, né? Nosso tesouro, né? Um dos nossos tesouros, né? As mães, normalmente, são aquelas pessoas que nós temos na nossa vida. Eu não tenho mais a minha, mas tenho ao mesmo tempo, porque parte do que eu sou, da minha formação, do meu caráter, da minha história de vida, tudo, né, começa lá no berço, né, na nossa mãe, nosso pai. Aqueles que têm, né, que é o normal do ser humano, é o direito do ser humano ter uma mãe e ter um pai. Infelizmente nem todos têm, né? Minha mãe faleceu já há alguns anos, faleceu tem 3 anos, né? Fez 3 anos. Meu pai vai fazer 3 anos, morreram no mesmo ano, aos 79, minha mãe, 77 meu pai, né? Hoje comemoramos o Dia da Mãe. Mas qual é o Dia da Mãe? O Dia da Mãe, pessoal, é todo dia, né? Não é verdade? Todo dia nós temos que abraçar nossa mãe. Nós temos que, sempre que pudermos, honrá-la, né? Mesmo que nós, muitas vezes, discordamos dos nossos pais, né? Quando criança, quando adolescente, muitas vezes, nós achamos que somos tão diferentes dos nossos pais, né? Da nossa mãe. E quando crescemos, nos tornamos adultos, nós começamos a procurar semelhanças, né? Não só no nosso filho para com a gente, mas nós olhamos o retrato da nossa mãe que já se foi, ou aquele que ainda tem a sua mãe, né? Procura silenciosamente, olha para sua mãe e procura semelhanças físicas, emocionais, de caráter. É claro que nós somos indivíduos. Isso significa que cada ser humano é singular. Ninguém é igual a ninguém. Eu nunca vou ser igual ao meu pai, nem igual à minha mãe, né? O ser humano é singular. Este é um grande milagre de Deus. Cada ser humano, né? Como assim, cada floco de neve tem a sua formação, tem a sua diferença. Amém? Pessoal, eu pedi a Deus para me trazer uma passagem bíblica, né? Que ressaltasse o amor de uma mãe. E eu me lembrei, né? Do rei Salomão, quando ele vai julgar a causa de 2 mulheres. No capítulo 3 do livro de Reis, primeiro capítulo do livro de Reis, tá, pessoal? No Antigo Testamento, no capítulo 3, versículo 16 em diante, nós vemos Salomão, do 16 ao 28, nós vemos o rei Salomão, filho do então rei Davi, né, que havia falecido, e Deus dá ordem a Davi para que Salomão o sucedesse, sendo que Davi tinha vários filhos, inclusive filhos mais velhos do que Davi. E Salomão, pessoal, para quem acompanha meus vídeos, né, se você for ver, lembra daquela personagem, Betseba? É a filha dessa mesma mulher, né? Porque o primeiro filho, que foi oriundo de um pecado, né, de um adultério por parte do rei Davi, essa criança adoece e morre. E Deus consola essa mulher, Deus consola também o rei Davi, né, que
Davi paga um alto preço por esse pecado, nós estudamos isso. Quem não viu esse vídeo vai lá ver a história do rei Davi. E Deus promete, né, que daria outro filho a esta mulher, e este filho reinaria sobre Israel. E este filho é o Salomão. Salomão, então, ele começa tendo uns problemas, né, no seu reinado. Um dos seus irmãos tenta usurpar o seu direito de reinar. Por quê? Porque aí não era a primogenitura que ia prevalecer, mas sim a vontade do rei, porque o rei ainda era vivo. Então o rei ordenou que Salomão reinasse em seu lugar, ainda em vida, né? O rei Davi já estava acamado, já prestes a falecer, mas antes dele falecer, ele dá ordem para que se ungisse que o seu profeta lá ungisse Salomão como rei em Israel. Amém? E em sonhos, no versículo 5, lá na cidade de Gibeão, né, o Senhor aparece a Salomão e pergunta a ele o que ele quer. E Salomão, sabidamente, ele dá um passo certinho. Ele fala com Deus que quer sabedoria para guiar o povo, porque ele não se sentia preparado. E Deus se agrada muito desse pedido de Salomão. Olha como é importante a gente estar diante de Deus e saber como se portar diante do nosso Deus. Então, não é só pedir. Não é só pedir incessantemente, mas é saber pedir. Quando você pede certo, você agrada a Deus. E quando você agrada a Deus, Ele te recompensa sobremaneira, né? Deus tem sonhos, Deus tem planos muito maiores daquilo que nós sonhamos ou planejamos. Amém? Então Salomão, Deus fala que lhe daria, além da sabedoria, como nenhum rei antes dele, nenhum outro rei, nenhum outro humano, nem antes nem depois dele teria. E assim foi o rei Salomão. Um homem que tinha uma extrema sabedoria, mas essa sabedoria veio no sobrenatural, foi dada por Deus. Então no versículo 16 ao 28, nós vamos ver a história de um julgamento do rei Salomão, que vai julgar a causa de duas mulheres. Mas o que isso tem a ver com o Dia das Mães? Tem a ver porque essas duas mulheres aparecem com duas crianças, uma viva e uma morta, né? Então vamos lá. Então vieram duas mulheres prostitutas ao rei e se puseram perante ele. E disse-lhe uma das mulheres: Senhor meu, eu e esta mulher morávamos numa casa e tive um filho morando com ela naquela casa. Então, pessoal, vou falar com as minhas palavras. Eu não vou ler aqui os versículos que vai até o 28. Uma das mulheres começa a falar que morava junto com uma outra mulher numa casa. E ela teve um filho. Daí a 3 dias, essa amiga dela vai e tem, amiga entre aspas, né? Tem um filho também. Depois de 3 dias, essa mulher tem um filho. E depois de um dia, essa mulher deita em cima do filho e mata. Então essas duas mulheres estavam alegando para o rei que cada uma pleiteava aquela criança viva e dizia que o filho morto era da outra, né? Então, aí lá no 23, o rei Salomão fala assim: então quer dizer que este que vive é meu filho e teu filho o morto. Esta outra diz: não, por certo o morto é teu filho, meu filho o vivo, né? Uma grande prova. Como é que o rei julgaria? Porque naquele tempo não existia DNA, né? Hoje nós temos o DNA, nós temos exame de sangue, nós temos vários tipos de exame. O DNA é o mais preciso, né? Para identificar
o 99,9% ou 99,99%, quase 100% de certeza, saber que uma criança é filho de alguém, né? E o exame de sangue antigamente dava uma ideia, poderia dar uma ideia, mas não era tão não chegava a precisão, né? Nem passa perto de um exame de DNA. O rei Salomão, ele se levanta e diz: trazei-me uma espada. Trouxeram uma espada diante do rei. E disse o rei: divide em duas partes, né, o menino vivo. Dá metade para uma e metade para outra. Mas a mulher cujo filho era o vivo falou ao rei, porque, aí está entre parênteses aqui, porque as suas entranhas se lhe enterneceram por seu filho. Deu para entender, pessoal? O rei chega e fala assim, ó, traz uma espada, divide a criança na metade para cada uma e acaba com esse problema. Na verdade, o rei estava usando a sua sabedoria, a sua psicologia, para que o amor da mãe verdadeira se manifestasse. E nós vamos ver como esse amor se manifesta. Então essa mulher que era a verdadeira mãe, ela não se contém e diz: Senhor meu, dai-lhe o menino vivo, e por modo nenhum o mateis. Só que a outra dizia assim: nem teu, nem meu, seja dividi-o antes. Então Salomão, ali, ele teve a certeza de quem era a mãe. E ele então, pessoal, ele dá a ordem, né, para que a criança seja devolvida à sua verdadeira mãe. Nós vemos como o ser humano ele pode ser egoísta, né, no caso da falsa mãe. De um lado, nós vemos uma mãe aflita, tentando salvar a vida do seu filho, né? Aí tá aí um grande exemplo de amor de mãe, pessoal. Deixe seu like, compartilhe nas redes sociais. Que Deus possa